Olá, ótimo 2018 para você. Chegou o ano novo e que seja cheio de muita paz, saúde e sucesso. É o desejo de todo o time do NT Sul. Nesta terça-feira, 2 de janeiro, tem entrevista com o deputado estadual cachoeirense Marlon Santos, do PDT, presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha em 2018. O político abre o jogo sobre as suas ideias para o Rio Grande do Sul e comenta a política local. Fim de semana violento nas estradas gaúchas. Ao menos 20 pessoas morrem no feriadão deste início de ano. Você vai ver ainda as infrações que estão no topo do ranking em Cachoeira do Sul. E a gente atualiza ainda a situação de moradores de Cachoeira que perderam suas casas em incêndio há cerca de 10 dias. O NT Sul está no ar. A gente abre este primeiro NT Sul de 2018 falando sobre esperança, sobre renovação da vida. O primeiro nascimento deste ano em Cachoeira do Sul ocorreu em meio aos fogos e à comemoração da virada. Uma menina veio ao mundo quando o relógio marcava 00:03. Yasmin Lorene Peixoto Nunes foi o primeiro nascimento registrado em Cachoeira do Sul em 2018. Yasmin nasceu pesando 3,1 kg e com 45 centímetros, de parto normal no Hospital de Caridade e Beneficência. Os pais da primeira cachoeirense de 2018 são Paula Gabriela Silveira Peixoto, de 22 anos, e Tiago Juliano Silva Nunes, 32 anos. E a gente fala agora sobre o sorteio de uma Mercedes em Cachoeira do Sul. O ganhador foi o menino Murilo Santos Severo, de 1 ano. Ele mora em Veracruz e o número foi comprado pela bisavó. O carro foi doado pelo empresário Paulo Sanmartin e uma rifa foi promovida, aliás, a rifa foi promovida, pelo Rotary Princesa do Jacuí para ajudar entidades beneficentes. Os números foram sorteados no fim de semana. O primeiro sorteio da Mercedes ocorreu na semana passada, mas sem ganhador. Na virada do ano, saiu o sortudo. A Fraport assume a administração do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre nesta terça-feira. A companhia alemã deve operar no aeroporto pelos próximos 25 anos, com possibilidade de prorrogação de contrato por mais 5 anos. Em leilão em março de 2017, a Fraport arrematou o Salgado Filho por 382 milhões de reais. 4 meses depois, em julho, assinou o contrato de concessão com o governo federal. Segundo o acordo, o terminal ainda vai ser administrado em parceria com a Infraero até o primeiro semestre deste ano. Em outubro, a nova administradora apresentou projeção de investimento inicial de 600 milhões de reais em obras no aeroporto. Conforme a diretora executiva da empresa alemã no Brasil, Andrea Paul, a quantia será aplicada entre 2018 e 2021. Um dos principais desafios da Fraport é a ampliação da pista do Salgado Filho em 920 metros, para que a estrutura chegue a 3,2 km. O prazo para a conclusão da extensão é de 52 meses, pouco mais de 4 anos. Um dos entraves para os trabalhos reside nas incertezas que cercam a remoção de famílias que vivem na Vila Nazaré, tarefa que está a cargo do Departamento Municipal de Habitação, o DEMAB, de Porto Alegre. A companhia também promete melhorias no sistema de drenagem da pista para elevar a segurança de pousos e decolagens, avanços no sinal de Wi-Fi e mudanças nos banheiros. Entre as obras, o edital de concessão também prevê a construção de estacionamento com 1.700 vagas. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul pode estar pagando 80 aposentados, pensionistas e inativos fantasmas. O número é resultado do Censo 2017. O recadastro encerrou e o benefício desses 80 vai ser cortado. A repórter Gabriela Belo traz detalhes. A Secretaria Municipal de Administração resolveu então publicar o nome destas 80 pessoas para a última tentativa delas virem aqui fazer o recadastro junto à Prefeitura. Boa tarde, secretário. De que forma, então, por que desta decisão? Boa tarde. A decisão foi tomada em questão das pessoas que não compareceram no censo, no mês de dezembro. A gente houve todas as providências necessárias para o chamamento desses pensionistas, aposentados, inativos, para que viessem fazer o seu censo. Quando deu o caso do FAPES, lá, dos aposentados que estavam recebendo indevidamente, ou pensionistas, que a gente fez registro policial, a gente fez, está correndo um processo com a polícia investigativa,
se lançou o censo. Então, no mês de dezembro foi realizado, né, a gente conseguiu, com êxito, 842 pessoas, faltando ainda 80 pensionistas ou aposentados, né, do FAPES. Então, a gente resolveu agora publicar o nome dessas pessoas, porque, enfim, até o dia 20 desse mês, provavelmente fecha-se a folha de pagamento do funcionalismo, né, junto com o FAPES. E essas pessoas, né, não receberão, né, no final do mês, se não comparecer à prefeitura ou à Secretaria de Administração para regularizar essa situação. É um trabalho em conjunto, uma equipe, né, que estão todos de parabéns, pela procura, tentar localizar por conhecidos, tentar localizar pessoas que são amigas, né, que estão aí na cidade ou estão fora da cidade, ou estão comparecendo em Cachoeira do Sul nesse intervalo de feriadão, né, para que providencie o quanto antes, né, a regularização. O que eu quero deixar bem claro, Gabriela, assim, ó, que essas pessoas, se não comparecer até o final do mês, até o dia 20, ela não entra na folha. Então, dia 30, quando for receber, provavelmente vai estar bloqueado o seu valor. Os pagamentos serão suspensos neste mês de janeiro agora? Neste mês de janeiro, sim. Então, serão suspensos, tá? E enquanto a pessoa não vir fazer o seu censo, não vir regularizar a sua situação na prefeitura, não receberão. Se vier se regularizar, provavelmente, sim, com certeza, é feita uma folha suplementar, a pessoa é liberada, né, o valor dela X no banco. Então, nós vamos ter até março ainda, né? Se não aparecer essas pessoas até março, esse salário estará retido e em março será aberto um processo, né, de cancelamento da aposentadoria. Secretária, a possibilidade de que essas pessoas estejam desinformadas, mas também de que algumas tenham falecido neste período. Assim como ocorreu em outra situação, pode-se haver dentro dessas 80 pessoas. Né, a prefeitura ela tem que ter o cuidado, né, no censo, fazer anualmente, porque pode ter falecido essa pessoa, pode estar bloqueado esse dinheiro, pode estar represado no banco, e a gente não localizar, porque são diversos bancos. Né? Então, assim, a gente tenta buscar, né, pelo conhecimento, algumas pessoas são conhecidas, né, mas esse pensionista pode estar falecido, ou pode ter outra pessoa usando. Aí o que vai dizer é que se a pessoa não aparecer na prefeitura é porque, de repente, não está utilizando a fonte. Aí nós vamos localizar pelo nome da pessoa, tentar localizar via bancos, né, para fazer o que a busca desse recurso, que, na realidade, se a pessoa faleceu há 1, 2, 3 meses, 1 ano ou 2, esse recurso pertence à prefeitura, entendeu? Então, pertence ao erário público. Então, esse trabalho é feito, né, em conjunto, né, e a gente quer ter um êxito de chegar a um percentual bem mais baixo que a gente tem, que são faltando 80 ainda para completar o trabalho. Com esse trabalho, com esse resgate dos valores, a prefeitura deve recuperar quantos reais? A gente está fazendo um levantamento ainda de quanto é o valor desses 80 faltantes. Então, como se encerrou sexta-feira passada, a previsão, a tentativa de ligações, tentativa de localizar por endereço, a gente não fez o levantamento. Está sendo feito um levantamento X, né? Porque cada um tem um valor salarial, então, que é feito pela folha de pagamento. Então, a gente ainda logo deve ter o valor expressivo total, né, que o município tem com esses 80 faltantes ainda, né? Mas eu creio que tem muita gente que não está informada, né? Então, a gente pede ainda que essas pessoas conheçam, depois que vê o nome, né, na publicação, no veículo de imprensa, né, oficial, ser publicado no site da prefeitura, vai ser publicado pela televisão. A gente quer uma força conjunta para não prejudicar as pessoas. A gente não é o objetivo da prefeitura, mas assim como é o objetivo de ter centrar todos os seus dados para estar informado o que é o nosso pensionista e o que é o nosso, né, aposentado, para a gente ter um êxito de chegar em todo o contato com eles, né? Então, para a gente começar esse trabalho agora, ser anualmente, né, para as pessoas já criar o vínculo de vir à prefeitura, ou o seu curador, o seu cuidador, o esposo, a esposa, né, o falecido,
do falecido, né? Então a gente tem que ter o cuidado que eles venham à prefeitura para realizar o censo. Para quem viu no site da TV, né, deve vir aqui até a Secretaria de Administração, até buscar aqui o serviço e trazer a documentação. Que documentos necessários, secretário? Todos os documentos que estavam no edital, né? As comprovação de residência, comprovação de que a pessoa de casamento, todos aqueles documentos que tem, né, que está no edital. Se a pessoa procurar no site ou procurar na informação com o pessoal da perícia, ali, nosso setor de perícias que faz esse trabalho, vir se informar para providenciar esse material. A gente sabe que tem muita gente que mora no interior, muita gente que às vezes não tem tanto acesso à informação, né? Que nem um caso, uma senhora X que morava aqui num lugar de Bexiga, ela não tinha informação, ela veio à cachoeira, né? Ficou sabendo por uma amiga, vamos lá, vai. Ela veio, fez seu censo, está feliz a vida, foi embora tranquilo, né? Não vai interferir em nada no pagamento dela, nem na aposentadoria dela. Mas é importante que venha, que o nosso horário é das 8 às 14 horas, né? Agora com o nosso turno único. Vai ter ainda a equipe para atender essas pessoas no setor de perícias, né? E toda a equipe da administração está disponível para qualquer dúvida. Qualquer dúvida, se quiser, vem procurar a gente para sanar essas dúvidas, né? Que a gente quer ajudar as pessoas. A gente sabe que são pessoas de idade, que são pessoas que às vezes a informação é um pouco mais lenta. Então, a gente quer tentar ajudar, mas também a gente pode se encontrar, sim, alguns problemas, né, aí pela frente, né, com as pessoas que estão cuidando ou que estão, né, responsáveis por essas pessoas. Okay, então, muito obrigada por todas as informações, secretário. Muito obrigado. A gente aguarda a todos os amigos e as pessoas que conheçam esses aposentados e pensionistas, né, que compareçam à administração, né, para regularizar essa situação. Ok, então, todas as informações e a lista completa destas 80 pessoas que ainda não fizeram o recadastro, não fizeram o censo 2017, está disponível no site da TV Cachoeira. É www.novotempo.com/NTSul. Obrigado, Gabriela. Daqui a pouquinho, portanto, você de casa já pode acessar o nosso site e conferir esses detalhes dessa lista, né, com essas 80 pessoas que não apareceram no censo e que podem ficar sem o benefício. Agora, 12h14, hora de Brasília, e esse 2018 também começa com a sua participação aqui no NTSul. Jornalismo colaborativo, de qualidade, você dá a sua opinião, você sugere reportagem, envia fotos, vídeos pra gente, facebook.com/TV Cachoeira, é só acessar. A gente já tem aqui a participação do Diego Dias, desejando um ótimo dia para todos. Obrigado, viu, Diego? Tudo de bom para você. O Marcos e Andréia Rosado também, TV Cachoeira, estamos juntos. Márcio Costa, boa tarde, na audiência do Jornal NTSul, sempre bem informativo. Muito obrigado, viu? Uma ótima tarde para você e para sua família. Bom, o NTSul faz uma rápida pausa e a seguir nós vamos atualizar a situação de moradores do bairro Noêmia que perderam suas casas em um incêndio há cerca de 10 dias. Fim de semana violento nas estradas gaúchas. Ao menos 20 pessoas morreram no feriadão deste início de ano. Você vai ver ainda as infrações que estão no topo do ranking em Cachoeira do Sul. O NTSul volta já. As 4 famílias que moram no bairro Noêmia, em Cachoeira do Sul, que tiveram suas casas atingidas por um incêndio, continuam dependendo da ajuda de familiares e vizinhos. Hoje de manhã, nossa reportagem esteve no local e a equipe que a diretora da Secretaria de Trabalho e Assistência Social ficou de mandar ainda não apareceu. O fogo, que destruiu por completo 3 casas do bairro Noêmia e deixou paredes e telhado em cinza na casa da Adriana, fez a Secretaria de Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul prometer. Será nosso. Terça-feira eles estarão lá, continuando o serviço de hoje. Porque o nosso horário aqui agora é das 8 às 14 horas e na terça, então, nós continuaremos esse serviço. O serviço não começou e muito menos continuou, como prometeu a diretora da Stas na última sexta-feira. Os cinamomos seguem no pátio da Sara. A dona Sara recebeu hoje os nossos funcionários, que iniciaram já na frente, ali tirar a cerca. Vamos ver agora a possibilidade de cortar ou até tirar os cinamomos do local, também, para que na semana que vem siga esse trabalho da limpeza também desses detritos. Nada, é tudo na base da promessa, né? Só o exército que veio aqui e tirou o restante das madeiras queimadas, né?
Porque a prefeitura em si não veio desmanchar, né? É por isso que os escombros do pátio da Sara não puderam ser retirados. O sargento Dutra coordenou o trabalho no pátio da Marlene e da filha. E naquele dia, segundo ele, se a prefeitura tivesse disponibilizado mão de obra, as 2 caçambas basculantes e a retroescavadeira do 3º Batalhão de Engenharia de Combate já teriam auxiliado na limpeza do local. E a prefeitura só tem uma máquina, né, para desmanchar, né? Segundo passaram nós, né? Então o exército veio e retirou o que sobrou, né? Enquanto isso, todas as 4 famílias estão abrigadas na casa de familiares ou vizinhos. Sogra. Meus filhos estão na casa da minha sogra, eu e meu marido ficamos aqui durante o dia e durante a noite a gente pausa nos vizinhos, né? Porque a gente não deixa totalmente sozinha aqui, né? Sempre fica alguém pra gente cuidar das coisas, né? Porque o que restou a gente tem que cuidar, né? Não podemos deixar tudo por água abaixo, né? Por não ter alguém por nos apoiar totalmente, a gente não vai deixar tudo por água abaixo também, né? Que tudo que a gente tem, que a gente restou pra gente, foi tudo conseguido com o suor, né? Nós estamos com uma listagem assim, muito grande e, claro, que o incêndio sempre é em primeiro lugar. Nós fizemos contato com a Stas há pouco e a diretora Ani Frei garantiu que todo o apoio vai continuar sendo dado para as famílias do bairro Noêmia. O concurso da Câmara de Cachoeira do Sul teve até agora mais de 1.000 inscritos para 2 vagas de auxiliar administrativo e uma vaga de auxiliar legislativo. As inscrições ainda seguem até quarta-feira no site www.premierconcursos.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 87,00 para auxiliar administrativo e de R$ 117,00 para oficial legislativo. Os salários variam entre R$ 3.200 e R$ 4.400. A prova vai ocorrer no dia 18 de fevereiro. Acidentes mataram pelo menos 20 pessoas no feriadão de Ano Novo no Rio Grande do Sul. Um deles, em Santa Vitória do Palmar, no sul do estado, deixou 7 vítimas. Ontem à tarde, 7 pessoas foram vítimas de um acidente envolvendo 2 carros na BR-471 em Santa Vitória do Palmar, no sul do estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, outras 2 pessoas ficaram feridas gravemente e foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia da cidade e, mais tarde, transferidas para a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande em estado gravíssimo. Até hoje de manhã, as vítimas não haviam sido identificadas. 5 dos 7 mortos estavam no táxi que trafegava em direção ao Chuí e 2 no outro veículo que se deslocava no sentido contrário. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos 5 ocupantes no táxi, 4 eram cubanos. Morreram 3 deles e o motorista. Também na segunda, um carro que estava desaparecido desde o domingo foi encontrado com os 4 ocupantes mortos, 2 adultos e 2 crianças. O veículo caiu de uma ribanceira de difícil acesso, formada por pedras soltas, junto à BR-153 em Bagé, na Campanha. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o Toyota Corolla saiu da pista e capotou na altura do quilômetro 572 da rodovia. O ponto onde houve o acidente fica após a ponte do Rio Camaquã, no trecho conhecido como Curvas do Camaquã. Segundo amigos das vítimas que estiveram no local do acidente, elas são egípcias e da mesma família. Teriam saído de Porto Alegre para passar a virada do ano com conhecidos da comunidade árabe no sul do estado. Como não chegaram ao destino, amigos de Bagé decidiram realizar buscas pela rodovia, identificando um local com árvores derrubadas e marcas na pista. E o excesso de velocidade é a infração mais praticada pelos motoristas no Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, 596 multas foram emitidas até novembro, resultando em cerca de R$ 80 mil de arrecadação. Veja na reportagem especial de Lena Caetano. Excesso de velocidade. Nos últimos 7 anos, essa tem sido a infração mais cometida pelos motoristas nas vias e estradas do Brasil. Até agosto de 2017, eram 13 milhões de registros. E assim tem sido nos últimos 7 anos. As infrações mais cometidas pelos motoristas estão relacionadas ao excesso de velocidade. Os dados do Detran RS apontam que os gaúchos seguem essa tendência e também abusam da velocidade. De janeiro a novembro deste ano, foram 1.379.491 infrações desse tipo. Dirigir sem ou com habilitação vencida é a segunda da lista, 235.752 registros. E a terceira infração mais cometida pelos gaúchos é estacionar em local proibido. E basta conversar com alguns condutores para se obter algumas confissões.
Tu já foste multado alguma vez? Já. Por quê? Por negócio de carro, da atrasado e documento. Como é que tu vê o comportamento dos motoristas na estrada com relação à velocidade? Até não é muito alta a velocidade, é média. Atitudes imprudentes. Alguma tem, ultrapassagem. Questão do celular, tens observado? Tem bastante gente. Tem bastante gente falando no telefone. Tu costuma fazer isso ou não? Às vezes sim. É mesmo? Às vezes sim. Mesmo sabendo que não deve? Mas sim, mas às vezes a gente, quando vê, tá fazendo. O cinto tu usa sempre? Não, raramente. É mesmo? Tem que ser sincero, né? Como é que tu observa na estrada o comportamento dos outros motoristas ou o teu comportamento com relação à velocidade, com relação a ultrapassagens? Tem muito motorista que às vezes até se pergunta que comprou carteira, né? Porque faz coisa que não deve fazer. Ultrapassagens. Mas o trânsito atualmente está muito louco, vamos dizer, né? Eu acho que o pessoal sai já em cima da hora e todo mundo tem horário, né? Aí faz uma correria. O pessoal não tem consciência. O pessoal está abusando do excesso de velocidade aí e não adianta. A maioria dos acidentes é falha humana mesmo. Não tem. É consciência e é isso aí. Não tem o que tu fazer. É consequência. O pessoal abusa e tá no risco, tá no nosso dia a dia. O acidente está na nossa volta. Então, 1 segundo de falha é fatal, não tem outra explicação. Tu já foi multado alguma vez por excesso de velocidade ou não? Graças a Deus não. Graças a Deus não. E pretendo não ser. Claro. Porque nas estradas o pessoal, onde tem pardal reduz, passou o pardal, o pessoal já pisa fundo, né? Com certeza. Isso aí é normal. Isso aí, eu já fiz isso aí. Não tenho por que mentir, eu já fiz isso aí. É normal. Então, a gente vai, não adianta. É a vida. A gente, às vezes, há necessidade de fazer isso. Cargas horárias, isso aí na realidade não vem só do motorista. A culpa não é só do motorista. Isso aí, se tu for olhar, é uma bola de neve que vem aumentando. Tem carga horária, tem que estar em tal lugar, tal dia. Tu te obriga aí, tem família para sustentar. A gente tem percebido que continua sendo a infração mais causada, o excesso de velocidade, e também uma das maiores causadoras dos acidentes de trânsito ainda. Acredito eu que juntamente com as ultrapassagens mal realizadas em locais proibidos e também ainda a ingestão do álcool por parte dos condutores é o que tem causado o maior número de acidentes. O que está faltando para que os motoristas se conscientizem? Porque não é questão de formação, de malformação, questão de qualificação e tudo mais, e de alerta, né? Cada ano as coisas continuam se repetindo. Sim, continuam, apesar de estar diminuindo um pouco o número de acidentes, principalmente na nossa região, mas a gente ainda percebe uma grande falta de conscientização, principalmente por parte dos condutores que ainda cometem essas infrações que são as maiores causadoras. Também a gente tem percebido bastante a infração agora de utilizar o telefone celular no veículo, também é uma das que está causando bastante acidentes agora, também na área, nas rodovias como no perímetro urbano. O Júlio garante ser um motorista consciente e, justamente por isso, observa muito os maus hábitos dos outros condutores. A falta de uso do pisca do carro, a má posição, enfim, são os que mais, assim também a ultrapassagem de lugar indevido, bastante, acontece aqui em Cachoeira, acontece bastante isso aí. Cinto de segurança, tu costuma usar? Costumo usar, sim. Uso de celular eventualmente ou nunca? No volante não. Paro o carro e utilizo o celular. Ele tem toda a razão. O comportamento dos condutores locais deixou muito a desejar durante este ano. Foram 596 autuações realizadas pelos agentes de trânsito, 169 pelo uso de fones nos ouvidos, 157 por ocupar vaga de idoso ou deficiente, 142 por estacionar em local proibido, 88 por falta do cinto de segurança, 40 pelo uso ou manuseio do celular ao volante. O mau comportamento dos motoristas já resultou em cerca de R$80 mil de arrecadação para o município. Nós gostaríamos que não tivesse nenhuma dessas autuações, porque se tu fores ver, são autuações por falta de uso de cinto de segurança, por estacionar em local para idoso e deficiente, com fone de ouvido trafegando, falta de cinto de segurança, ou seja, são autuações que se o motorista
se ativer a tomar o devido cuidado, ele não terá essa implicação que é pagar a multa que lhe foi autuada. Lara afirma que essa arrecadação reverte em serviços, melhorias e placas para o trânsito, mas garante que a meta mesmo é, em 2018, derrubar esta arrecadação. E isso depende apenas dos motoristas. E a partir de 2018, virando o ano agora, nós faremos pelo menos 2 blitz semanais para orientar e fiscalizar e autuar aqueles que estiverem em desacordo com o que diz a lei. A intenção é que nessas blitz ninguém seja autuado, ou seja, todo mundo está em conformidade com a lei. Mas a maneira que a gente vê de fazer com que isso aconteça é fazendo as blitz, porque daí o motorista vai tomar a consciência, vai ter consciência que só dessa forma ele não será autuado. Infelizmente, o que pesa é o bolso. Então, eles vão tentar andar na linha para que não aconteça de serem multados, né? Simples assim. Mas, ao que parece, muitos motoristas, quando pegaram a estrada neste feriadão de Natal, ignoraram a sensatez e ganharam de presente pontos na carteira de habilitação e multas a pagar. De 22 a 25 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal flagrou 34.487 motoristas pisando fundo no acelerador. 3.539 ultrapassagens irregulares e 627 condutores com sinais de alcoolismo. Motoristas com comportamento adequado, atitude e que respeitem as regras em vigor. Este deveria ser o perfil dos motoristas. Com isso, grande parte dos acidentes de trânsito seriam evitados. Isso porque quase 100% desses acidentes são previsíveis e poderiam ser evitados. Mensalmente, a Polícia Rodoviária Federal registra em torno de 3.500 óbitos nas estradas, 116 por dia. No mês de dezembro, em função dos feriados de Natal e Ano Novo, esses números aumentam 12%, passando para 130 mortes dia. Então, a velocidade está assim relacionada à grande maioria dos acidentes, né? Vamos dizer quase 100% dos acidentes tem a velocidade. Então, assim, para acontecer um acidente, tem que ter uma escolha errada de velocidade e tem que ter um desrespeito a uma norma. Se todos nós soubéssemos lidar com isso, né, e não falhasse na escolha e no cumprimento das regras, dificilmente ia acontecer um acidente. Até a gente sabe que existe um acidente inevitável, né, que a maioria deles é evitável. Um acidente é evitável. Ele é evitável pelo simples fato de ser previsível. O que é previsível a gente pode evitar. Tem 3 perguntas que a gente deve fazer, né, para si, antes de realizar qualquer manobra do trânsito. As perguntas são: é permitido fazer? Se não é permitido, não faz. Né? É seguro fazer? Se não é seguro, não faz. É possível fazer? Não tente fazer o impossível. Então, os acidentes acontecem porque os condutores tentam fazer o impossível. E mais 3 coisas que devemos perguntar antes de realizar qualquer manobra no trânsito é: qual a necessidade de fazer essa manobra? Qual o interesse dessa manobra? E qual a condição que eu tenho de fazer essa manobra? Será que eu estou apto a essa manobra? Será que eu tenho perícia suficiente para fazer essa manobra? Então, é uma questão, o condutor tem que estar bem para dirigir. Logo depois dos feriados de Natal e de Ano Novo, o movimento nas rodovias gaúchas deve seguir intenso, principalmente em direção ao litoral, em função das férias de verão. E justamente neste período que uma categoria especial de motorista costuma circular mais pelas rodovias. São os chamados motoristas urbanos. E aí o cuidado deve ser redobrado. Principalmente no final do ano, onde são feriados prolongados, aumenta muito o número de veículos nas rodovias, principalmente o pessoal vai viajar, passar o feriado junto aos seus familiares, e a gente pede que redobre essa atenção, até porque o grande fluxo também pode causar maior número de acidentes, principalmente por parte de condutores que não estão acostumados a transitar pelas rodovias e que vão viajar, se programam para viajar somente nesses feriados. Então, atenção redobrada para que consigam chegar ao seu destino sem se envolver em acidentes de trânsito.
E nesta manhã de terça-feira, o movimento mais acentuado, especialmente nas rodovias que vão para o litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul, para quem está saindo da capital em direção às praias do litoral norte, ou mesmo retornando também o fluxo extremamente pesado nesta terça-feira, para quem está de férias ou, enfim, conseguiu um diazinho a mais de folga. Cuidado redobrado é certamente necessário. Bom, o contribuinte tem até hoje para pagar o IPVA de 2018 com o desconto máximo oferecido, que é de 24,73%. Até essa data, o governo do estado oferece 3% de desconto. Além disso, a partir do dia 3, a unidade de padrão fiscal será reajustada em 3,09%. Os demais descontos continuam valendo. O programa Bom Motorista prevê que os condutores que não receberam multas nos últimos 3 anos terão redução de mais 15%. Para quem não foi multado nos últimos 2 anos, o índice é de 10%. Já para quem ficou 1 ano sem infrações, o abatimento será de 5%. Nós vamos agora à previsão do tempo. Tinha previsão de chuva para Cachoeira do Sul no primeiro dia do ano, mas a chuva não veio. Pelo menos a temperatura ficou agradável. Vamos ver agora o que prevê a meteorologia para hoje e para os próximos dias. A terça-feira tem tempo fechado e podem ocorrer pancadas de chuva em Cachoeira do Sul. A mínima ficou em 23 graus e a máxima deve chegar aos 29. Na quarta-feira, sol, poucas nuvens e tem a volta do calor, mínima 20 graus e máxima 33. Quinta-feira também tem tempo aberto, muito sol e calor, mínima 20 graus e máxima 35. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A presença de uma frente fria deixa o tempo úmido no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora no estado, sobretudo em cidades da metade norte. Também há risco de chuva forte e temporais com rajadas de vento e granizo isolado. No sul e no oeste, nuvens e pancadas esparsas ocorreram pela manhã, mas o tempo melhora durante a tarde, com vento passando a predominar no sul. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 29 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. Na região central, em Santa Maria, 25. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. Também 24 graus em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado. Meio-dia e 35, hora de Brasília, hora de mais participações, hora de você interagir com a gente através da nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Já passou por lá? Se não deu aquela passadinha ainda, é só clicar aí no seu smartphone ou enfim, mesmo através do computador e mandar o seu recadinho pra gente, mandar a sua sugestão, o seu comentário sobre os conteúdos que estão no ar. Com a gente aqui o Carlos Henrique, desejando uma boa tarde, um abraço a todos. A Jana Rodrigues também desejando uma ótima tarde. Obrigado, Jana. Também o Fernando e a Andréia, sempre acompanhando. Um ótimo ano novo a todos. Muito obrigado pela participação. Bom, depois do intervalo, você vai ver a entrevista com o deputado estadual cachoeirense Marlon Santos, do PDT, presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha em 2018. O político abre o jogo sobre as suas ideias para o Rio Grande do Sul e comenta a política local de Cachoeira do Sul. Nós voltamos em 1 minuto. O NT Sul já está de volta e você confere agora a entrevista com o deputado estadual do PDT, o cachoeirense Marlon Santos. Ele será o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a partir de 1º de fevereiro. A entrevista foi concedida à jornalista Thelma Tomás na quinta-feira. Boa tarde a quem nos acompanha em casa e nos mais de 200 municípios em que o sinal da Rede Novo Tempo chega. Hoje nós conversamos com o deputado estadual Marlon Santos, que assume a partir de 1º de fevereiro a presidência da Assembleia Legislativa, o último ano do mandato. Quais são as expectativas? Boa tarde. Boa tarde, satisfação. A expectativa é ter a harmonia necessária na mente para poder conduzir um ano complicadíssimo que vai ser esse de 2018. É um ano que está todo mundo com os nervos à flor da pele, vai haver uma divisão muito grande de responsabilidades. É o ano que pelo que eu vejo dentro da história do Brasil, o ano que o eleitor mais vai ter responsabilidade na hora do voto. Sem dúvida. Penso que não é uma campanha, mas seria muito importante que as pessoas não ficassem em casa e não fossem votar. Vão votar. Porque não vale ficar só reclamando em casa e não fazer nada para mudar, sabendo que tem a chance de mudar. E quanto mais ficar em casa, mais vai dar razão
contemplar o que está acontecendo de ruim no país e no Estado, e mais oportunistas vão aparecer. E esse é um ano complicado por causa disso. Quer dizer, que quem fica chefe de poder acaba tendo uma responsabilidade enorme de conduzir o processo, inclusive eleitoral, na maneira que pode, né? É um ano difícil, porque ali dentro da Assembleia vão parar todos os desatinos, todas as coisas políticas, ideológicas, fervilham na tribuna. Então tem que ter uma paciência muito grande para lidar, porque é bem difícil de controlar o ânimo no ano em que uma frase pode fazer a diferença para a campanha do presidente da República ou do governador. Sem dúvida. A situação do Estado é caótica. Estamos encerrando aí um ano com muita gente contrariada, né? Aborrecida com a condição financeira, principalmente os servidores do Executivo, né? Os menos favorecidos, diga-se de passagem, é parcelamento, é atraso, é a insegurança permanente do salário. E ainda aliado a isso, a intenção do governador de fazer as extinções e garantir recursos de uma banda, mas perder de outra em função até da mão de obra que se coloca. Se percebe a princípio que isso está muito mais na mão da Assembleia agora do que do próprio governador, né? Como é que tu analisa esse cenário? Esse é outro grande problema da Assembleia. A Assembleia, na verdade, é quem governa. É um período em que há uma discussão, ela pode ser temerária ou não, mas é ali que se discute, é ali que a coisa toda vai surgir na forma de governo. Porque, na verdade, o Executivo propõe. Quem aprova, não aprova é a Assembleia. Se a Assembleia decidir que vai, se não vai, pronto, está acabando a história. E não adianta nada. Não adianta se queixar. Qual é a posição do deputado com relação às extinções? Depende da extinção. Nós temos coisas obsoletas e nós temos coisas que são desnecessárias. Teve voto contrário meu, por exemplo, uma medida que extinguiu a FEE, a Cientec, a FEPES, isso tudo não podia ser extinto. Tanto que até agora não saiu do ar ainda. Porque depois que foi extinto, por lei se viu que tecnicamente seria um tiro no pé. E não adiantou avisar. E isso foi muito ruim para o Estado. E está sendo ainda. Nós não podíamos ficar livres da Cientec, da FEPES, da FEE, porque essas instituições, elas sempre foram muito profícuas para o Estado, elas sempre foram instituições que, de um jeito ou de outro, trouxeram ganho financeiro e ganho técnico, porque agora, diante de uma necessidade de um técnico engenheiro, por exemplo, como havia dentro da Cientec, desde medir um PVS da rua até a qualidade do asfalto, qualidade de água, tudo, a Cientec tinha alguém, agora tem que pegar no mercado, a preço de ouro. Pois é, esse comparativo entre a busca da mão de obra privada em detrimento da fundação pública, que já tinha todo um know-how, né, um conhecimento, que garantia a credibilidade do trabalho, além de onerar os cofres públicos, é um descredenciamento ao trabalho que se tem ali nos laudos? Claro que é. Tem muita coisa no serviço público que tem que mudar. Muita coisa, eu não tenho dúvida. O Estado não pode ser essa coisa toda desse tamanho. Tem que mudar, tem que fazer um plano de cargo e salário melhor para o funcionário, mas tem que fazer também mais obrigações e deveres do que só direitos, né? Mas tem que melhorar, porque o funcionário, o que ganha pouco, ganha muito pouco. E o que ganha muito, ganha demais, porque ele ganha demais e não se paga. E a minoria ganha pouco e fica espalpelada diante de toda a situação. É possível fazer um plano de cargo e salário melhor e que dê mais dignidade para o servidor, de maneira que ele consiga se sentir útil no Estado e o Estado com ele. Mas, ao mesmo tempo que essa estabilidade gera uma falsa ideia de segurança para o trabalhador, gera também para o Estado e para os municípios como um todo um problema grave de falta de controle. A forma coercitiva ela tá muito laceada, então não tem coerção nenhuma. Por outro lado, na questão do Estado, tem muita choradeira por falta de criatividade. Eu sei porque eu fiz muita coisa assim em Cachoeira do Sul. Deu resultado, nós pagamos um monte de precatórios que estavam aí desde antes de nós dois nascermos. Sim, e foi pago. E para todo mundo era uma debilidade moral, emocional minha, era uma coisa de idiotia. E foi provado que não.
E o Estado tem muita coisa que a União deve. Muita coisa, muita. Esse seria um caminho, inclusive, para quitar os precatórios, que é uma dívida histórica do Estado, que não permite que essa situação ande, que as pessoas também tenham acesso àquilo que lhe é de direito, claro que lhe é que devido? sim, claro que sim. O Estado tem outras formas de pagar. O que seria hoje uma forma alternativa? Tu pega assim, tem cidadão ali que está aí para pegar 1 milhão, 2 milhões do Estado, 300 mil, 200 mil. O Estado tem quantos terrenos em Cachoeira? Tudo atirado, tudo sendo invadido, tudo desperdiçado. Tu acha Essas áreas não seriam um acesso também para que o Mas próprio governo municipal pudesse se estruturar melhor? Dá para fazer troca nesse sentido, mas tem que ser feito uma coisa chamada, que eu denomino e passei para o governador Sartori esse tempo atrás, seria que ser uma banca de negociação, com legitimidade presumida, em que aquele que está como credor do Estado, ou seja, aquele para quem o Estado deve, e o Estado sentem na mesma banquinha, façam um acordo e chega para o cara que está ali com 80 mil, 100 mil reais, precisando receber do Estado, e sabendo que o Estado tem um terreno de canto na esquina que vale quase isso, pouco menos. Fazer um encontro. Faz um encontro de contas, o cara abre mão de 30 mil brincando, porque ele não aguenta mais essa história de ficar mais 30 anos para receber. Espera. Então, dá para fazer muito disso. Tem empresas aí que têm ações contra o Estado, são ações ganhas, precatórios já bem definidos, que poderiam receber terrenos e uma série de outras coisas que o Estado tem, que são tudo para o Estado completamente obsoletos. Então, tem muita coisa para fazer. Tu assume agora dia 1º de fevereiro, então, a presidência da Assembleia, já fez um raio-x aí das dificuldades e de algumas estratégias que tu pretende utilizar para conduzir a presidência da casa. É um ano bem complexo, como tu mesmo colocaste, e é um ano de campanha. Vens para deputado federal e como conciliar as duas coisas? Eu não, depois da votação que eu fiz, na última, eu não tenho como concorrer estadual de novo, embora eu tenha uma certa preferência, inclusive. Tu achas que é mais conveniente estar ligado ao Rio Grande do Sul do que ser um representante de Cachoeira e agora de outros municípios, onde tu tem uma votação bastante expressiva federal? Eu só não fiz voto em 11 municípios, né? É bastante. É muito, dos 497, tu imagina. Fiz voto em 480 e tantos. Mas o problema é que as pessoas, o eleitor acaba te empurrando para a situação, porque tem hora que tu decide teu mandato, tem hora que tu não decide mais. Sim. E quando o eleitor ele quer, não dá para negligenciar também, porque senão ele também vai se sentir negligenciado, no sentido de não atender aquela demanda. Por que os eleitores querem o Marlon como deputado federal, tu acredita? Por causa dessa questão da bandeira. Eu sou um cara que eu não tenho assim leis. Eu tenho 2, 3 leis aprovadas entre emendas constitucionais e leis. Mas eu sou muito da bandeira. Eu defendo a bandeira, eu fiscalizo, eu vou atrás, eu não fico barrado pelo sistema. Onde eu noto que tem alguma coisa ali que vai dar problema para a coletividade, eu estou junto e eu vou lá, destrinchar aquilo. E como aconteceu com falsificação de adubo, esse é um dos exemplos, né? O prejuízo que o meio ambiente teve e que o agricultor teve, né, com essa situação. A gente desbaratou tudo isso, entre outras tantas coisas. A bandeira da fosfetanolamina sintética, por exemplo, a pílula do câncer, a mutamba na cura do HIV. Essas bandeiras, assim, são bandeiras muito sensatas, centradas e que a gente sabe que tem lógica e que sabe que ajuda pessoas de todos os partidos, de todas as camadas sociais, diferentes perfis ideológicos. É a minha bandeira. As pessoas estão para isso. Elas não estão nem para partido mais. Elas querem saber do indivíduo. E se o indivíduo tem essa proximidade. Então, isso tudo me faz crer que seja o motivo. E na questão da Assembleia, a condução da Assembleia ela vai ter que se dar muito em cima de um processo que os outros presidentes já começaram e eu vou ter que encerrar o ciclo e talvez eu tenha que fazer umas pancadarias um pouco maior. Mas não posso abrir mão disso, que é o resgate da imagem da Assembleia e dos deputados. Membro do PDT, o nosso prefeito, Sérgio Gnatti, fecha um ano de gestão agora, que avaliação tu fazes? O Gnatti ele é o prefeito apropriado para esse tipo de momento. O que é esse momento? Dizia, esse momento é um momento conturbadíssimo. Ele é um momento que nenhuma administração pode correr riscos, aqueles riscos desmedidos, aquela coisa exagerada. Também é o cara que não rouba, é o cara que não sacaneia, é o cara que ele não fica aproveitando para desfrutar, sabe? E não é assim. Esse é o momento pro Gnatti.
Ele é um bom prefeito? Ele é um gentleman, ele é um bom homem, né? Então, isso faz dele um bom prefeito. Eu acredito que há um tempo atrás, há um tempo na frente, isso não aconteceria, mas hoje o momento é para isso. E ele é um bom gestor? Eu não sei, ele não chega a ser um bom gestor quanto ele é um bom cidadão. Ele é um cidadão que respeita o cofre. Ele respeita o cara que está na rua, o trabalhador, e isso tem um significado nesse momento. Falando sobre prefeitura, o que se tem falado muito nas rodas de conversa e até dentro dos meio aos veículos de comunicação, de uma forma geral, é que o nome do PDT, já antecipando quase que um mandato inteiro, é o hoje vice-prefeito e secretário de obras Kleber Cardoso. Qual é a tua avaliação sobre isso? Conta com o teu apoio? É um nome que poderia realmente representar? Já está definido de alguma forma que ele é o perfil do PDT para assumir essa briga daqui a 3 anos, já que nós estamos encerrando o primeiro ano de mandato? Antes de ter uma responsabilidade com o Kleber, que além de tudo é cria minha, né? Sim. Foi meu assessor na Assembleia, foi meu assessor na Prefeitura, desempenhou um belo trabalho. Chegou onde chegou, né? Eu não antecipo apoio para ninguém. Antes de pensar no Kleber, eu tenho que pensar no cachoeirense. O cachoeirense, assim como o Kleber, assim como todos os cachoeirenses, tem uma mania perigosa. Antecipar o processo eleitoral, isso é perigoso, isso não é bom, porque são momentos que a gente está vivendo em que o acordo político ele tem que ser permanente, não é o momento de escrachar qualquer mínima e singular possibilidade de uma disputa, isso é ruim demais. Construir laços. Construir isso aí, exatamente, e ser responsável ao ponto de poder dizer o que eu estou dizendo. Talvez eu seja o único cachoeirense hoje que tem condições de chegar aqui na TV e dizer assim abertamente. E ninguém vai retrucar isso, porque é verdade. Mas esse elo de ligação que eu tenho com o cachoeirense, seja ele meu eleitor ou não, é um elo de amizade que eu tenho. Eu não quero que ninguém vote em mim, no sentido de que, eu quero ser o concudo, voto em Cachoeira, então tem que votar em mim. Não. O cachoeirense que não vota em mim é meu amigo, pode ter certeza, a não ser que ele não queira ser. E se ele não quiser ser, eu vou ser igual, não vai mudar nada. Mas isso é uma coisa que nós conseguimos estabelecer, eu e o cachoeirense. Certo. É uma questão de identificação. O Kleber vai ter que chegar nesse patamar também. O Gnat já tem boa parte disso. Nós temos outros políticos que têm isso, né? A minha irmã, a Daniela, ela consegue formar isso também. Por exemplo, a Daniela não foi demagoga quando não votou o 13º. Se ela achasse, eu achasse que seria uma boa para o vereador e para a cidade, nós íamos votar independentemente da dureza que fosse. E é uma boa ou não é? Não o é vereador nada, ter 13º? Não é. Todos são meus amigos, sabe? E eu fico preocupado, assim, que o que eu cegou, né? O que eu cegou, eu não sei. Tem razão? Eu não posso dizer que em parte não, porque o povo também começou a confundir as coisas. Nunca que um vereador, um deputado, um prefeito é um funcionário público. Não é. Mas começaram a dizer que sim. E isso vem sendo dito que sim, desde quando eu fui vereador a primeira vez e tu estava na Câmara também. E lá dentro a gente via as coisas acontecerem e não era desse jeito. Era tudo muito moderado. A democracia tem um preço. A ditadura tem um preço, a monarquia tem um preço. A democracia tem um preço. A democracia é tu pagar representantes para estarem lá. Agora, o problema todo é que o Tribunal de Contas, o STF, decidiu que sim, o parlamentar pode ter um 13º. Pode. Sim, pode. Tudo bem, mas quando diz pode, né, abriu a porteira, passou boi, passou boiada. Agora, por que isso? Por que o Judiciário fez isso? Por que o Tribunal de Contas fez isso? Eu não sei. Porque é um poder, ele não tem nada a ver com o funcionalismo público. Tem autonomia. Claro, e esse é o preço da democracia. Mas agora, é o momento? Não é o momento. E não precisa. É desnecessário. Aquilo não vai fazer diferença na vida de ninguém. Então o momento não é bom para isso. O momento é de recapitular tudo, é de repensar valores. A Assembleia abriu mão disso há bastante tempo atrás. E voltando para o assunto da Daniela. A Daniela, se ela tivesse que tomar uma decisão pesada, ela tomaria. Por falar em Daniela, uma coisa que eu não posso me furtar de te perguntar é com relação à crise que ela viveu durante os meses em que foi secretária. Deixou muito claro que foi boicotada, deixou muito claro que foi maltratada, que teve problemas, inclusive, porque o trabalho parecia estar dando muita visibilidade e ela foi colocada num escanteio. Foi isso que aconteceu?
Tu percebeu as coisas dessa forma? Porque, afinal de contas, vocês, além de irmãos, são membros de um mesmo partido, o mesmo partido do governo. E por que essa retaliação, de repente, para fazê-la sair e fazê-la fazer um pronunciamento tão forte, tão contundente, Daniela, que evita muitas vezes sequer de abrir a boca, né? Ela, quando voltou para a Câmara, disparou a metralhadora falando como nunca havia falado antes. O que houve nesses bastidores aí? Como que tu avalia o que aconteceu? A sociedade tem que avaliar isso. O problema todo é que o político medroso faz isso. O político medroso faz isso. E aí descamba para esse lado da ciumeira, uns troços despropositados. Então tu ratifica essa situação de que Daniela realmente foi boicotada dentro do governo? Ratifico sim, só que eu ratifico porque o boicote foi um boicote leviano. É aquela coisa assim, mais chamada turra, sabe? É mais turra do que de propósito. É mais infantilidade do que manobra política. Então, por isso que eu concordo. Parece que tu tá vendo dois piá jogando bola e brigando porque murchou a bola. Uma coisa assim, cara, que é desnecessário demais. A sociedade não ganha com isso. E a Daniela sempre deixou claro que o caminho dela qual seria. Só que aqui tem um probleminha ainda. Isso é uma questão que o Kleber tem que apanhar muito na bunda para aprender ainda. Eu falo isso em qualquer lugar. E com isso você está dizendo que o problema é Kleber e Daniela mesmo? Não, eu acredito que não é só ele, não. Não. Tem gente que fica nos bastidores, dando tapa, escondendo a mão. E aí acaba ficando Kleber e Daniela. Mas é que o Kleber, ele depois que migrou, né, da minha estrutura política, ele parece que começou a ver muito fantasma, muito esqueleto atrás da porta. A porta está fechada, tem esqueleto atrás. A porta está fechada e tem fantasma atrás. Essas coisas, eu e o Ignati conseguimos quebrar. Isso tinha com nós. A gente conseguiu quebrar esse gelo. Então falta isso para o Kleber, muito mais para ele que para a Daniela. A Daniela já mudou esse pensamento. Mas para ele falta muito disso. O Kleber ele tem que acreditar mais que, primeiro, que eu e a Daniela não formamos um clã. Nós somos irmãos. A Daniela que é minha mãe. Nós não somos um clã, nós somos uma família. Mas politicamente cada um faz. Nós conversamos muito. Mas a decisão final sempre é do e do outro. Nunca a minha. E o Kleber tem dificuldade de acreditar na verdade. Ele tem dificuldade, como cristão que é, inclusive, ele tem dificuldade de acreditar que a gente fala a verdade para ele. Parece que depois que a pessoa sai assim, desse convívio bacana da harmonia e vai ali para fora e começa a levar na cabeça, parece que a pessoa para de acreditar na verdade, para de acreditar na harmonia. E nós não somos falsos. Quando a gente falava que a Daniela não ia ser candidata a prefeita, não ia ser. E, aliás, Daniela era um nome cogitado para fazer a dobradinha contigo quando fores a federal. E ali ela nem tinha decidido o contrário ainda. Ali seria. Naquele momento ainda seria? Seria, com certeza. E isso contribuiu para a decisão dela de retroceder. E a gente nunca mentiu, tu viu que a gente nunca mentiu. A gente sempre abriu o jogo, a Daniela não é mais candidata. Não deixou para se decidir agora. Certo. Ela podia ter enrolado o tempo todo. Mas a gente não faz isso, porque nós somos muito autênticos. A gente tem a cidade acima de tudo. Então falta isso. Isso. Não só para o Kleber, eu falo o Kleber, que é um cara que eu adoro ele. E isso é de coração. Né? Meu filho político, né? E adoro ele. Eu posso citar todos os políticos de Cachoeira. Que tem essa postura com... A maioria tem isso. Parece que eles leem aquelas primeiras páginas do livro de Maquiavel e aí parece que tudo se transforma a partir dali. Eles olham para ti e já olham como se tu fosse mentindo o tempo todo. Me diz o que o Marlon pode fazer por Cachoeira como deputado federal? Muito, muito, muito mais do que como estadual. Porque ali envolve emenda, orçamento, né? Orçamento com emendas obrigatórias, né? Por parte do governo federal. Enfim, vai poder não só ter bandeiras e destinar questões orçamentárias e diretamente no orçamento do Estado para a cidade, mas aí sim, aí vai conseguir influenciar o orçamento da União para a cidade e para a região como um todo. A outra representatividade que nós temos em Brasília é o deputado federal José Otávio Germano. A menina dos olhos dele é o HCB. Quem será a menina dos olhos do deputado federal Marlon? Cachoeira. De uma maneira... Cachoeira não vive sem hospital, hospital não vive sem Cachoeira.
Cachoeira. E eu torço para que o Zé também se eleja, e nós temos que ter quanto mais gente metida no meio, melhor, porque isso para a cidade, para a região, é o que destaca. Eu torço muito pelo Zé Otávio, eu acredito que ele tem que chegar também, e vai dar para a cidade ter 2 representantes, enfim, sem comentário, o que seria bom, né, para a cidade. Agradeço a tua disponibilidade e por ter aceito o nosso convite para vir aqui conversar um pouco, porque é difícil te encontrar, né? A gente tem lutado bastante para acertar o horário e as agendas, infelizmente, não tinham fechado. Felizmente, agora, vai ser mais fácil como presidente. Ah, que bom! Ótima notícia. Vai ser e daí a gente consegue ter um pouquinho mais de novidade. Aliás, tu está convidada para estar lá no dia 1º. Né? Ah, sem dúvida. Dia 1º vai estar lá, vamos tomar café da manhã junto, vamos almoçar junto. Olha, que maravilha. Vai ser assim, vai ter uma sala para a imprensa lá também dentro da Assembleia, não só nesse dia, mas sempre. E já fica o convite para todo cachoeirense chegar até lá no dia 1º, dia da posse. É às 2 da tarde, vai ser numa quinta-feira, e eu vou ficar muito honrado de saber que o cachoeirense está lá. Então fica esse convite já se espraiando para todos aí, ótimo, no dia 1º às 2 da tarde. Vai ter até excursão indo de Cachoeira. Olha só. Vai ter excursão de vários lugares, mas Cachoeira é minha cidade, né? Então, com essa declaração de amor, Daniel Nunes, do deputado Marlon Santos aos cachoeirenses e a terra dele, Cachoeira, a gente encerra esse bate-papo. Obrigado, Thelma. E a gente destaca que a entrevista na íntegra teve cerca de 45 minutos e você pode assistir o conteúdo completo na íntegra em nosso site, novotempo.com/NTSul. O NT Sul termina agora, a gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui no NT Sul. Até lá, tchau!